Boa noite, igreja. Quantos estão felizes por estar aqui na casa do Senhor? Vira para quem está do seu lado e declara: você escolheu o melhor lugar para estar. Agora vira para quem está do seu outro lado também. Cara, você escolheu o melhor lugar para estar. Talvez você esteja achando estranho o pastor João não estar aqui. Ele tirou alguns dias de férias, ele e a Débora. As crianças estão viajando esse final de semana. Logo após a volta do retiro, eles tiraram alguns dias de férias. Então inclua isso nas suas orações, para que o Senhor possa trazer renovo físico, renovo espiritual, possa trazer renovo de visão, que seja um tempo de alegria, um tempo em que as alianças familiares ali possam se reforçar, amém? Quantos concordam com isso? Então ore aí, ore na sua casa também por eles, que eles possam voltar ainda mais animados, ainda mais cheios do fogo e da presença do Senhor, amém? Glória a Deus. E Ele me deixou uma missão de pregar sobre um tema que eu preguei há algum tempo atrás ali na Igreja Batista em Santa Felicidade. Você pode abrir a sua Bíblia em Apocalipse 22, a partir do verso 13. Apocalipse 22, a partir do verso 13. Às vezes a gente ora aqui, né? Antes da gente começar um momento como esse, às vezes o pregador faz mais uma oração. Eu quero que você faça uma oração comigo. Quantos creem que o Espírito Santo já está agindo aqui neste lugar? Eu tenho certeza disso, porque é uma promessa da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, ela estabelece promessas, mesmo que a gente não sinta. Talvez você esteja aí se questionando: eu não senti nada até agora, eu não sei como está o seu coração. Mas quando a palavra de Deus estabelece promessas, mesmo que a gente não sinta, a gente tem certeza pelo que nós cremos. Porque quando nós cremos nas promessas do Senhor, a nossa fé passa a dominar os nossos sentimentos. A nossa fé passa a estar acima dos nossos sentimentos. Então eu não sei como está o teu coração agora. Você já disse que você tem certeza que o Espírito Santo está aqui nesse lugar, mas eu quero que você clame agora: Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui no meu coração. Põe a mão no seu coração. Nós vamos iniciar esse tempo cantando esse refrão de uma forma bem simples, bem rápida, mas eu quero que você cante isso com todo o significado que essas palavras têm. Não cante da boca para fora, não jogue palavras ao vento, mas declare com a certeza de que o Espírito Santo está aqui neste lugar. Declare: Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui na minha vida. Tu és bem-vindo aqui na minha vida. Vamos cantar: Santo Espírito. Vem, Senhor, e flui aqui, amado Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este. Declare sobre a sua vida: é o desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória. Somente a igreja. Santo Espírito, vem, Senhor, vem, aumenta a Tua presença, em nome de Jesus. É o nosso clamor, é o nosso desejo nessa noite. Vem, Espírito Santo de Deus. Desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória. Mais uma vez. E Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este. É o desejo do meu coração
inundados por tua glória. Aleluia. A palavra de Deus fala no Antigo Testamento sobre os muitos nomes que o Senhor tem. É interessante que quando você vai estudar a cultura dos povos que estavam ali ao redor do povo de Deus, do povo de Israel, eles tinham muitos deuses. Então eles tinham um Deus da fertilidade, eles tinham um Deus da colheita, eles tinham um Deus daquilo que eles entendiam como amor, eles tinham um Deus da guerra. É por isso que quando Moisés está ali atendendo ao chamado do Senhor ali no Egito, a primeira coisa que ele faz quando ele vê a presença de Deus, ele pergunta: quem tu és? E a resposta do Senhor para ele é: Moisés, eu sou o que eu sou. Não adianta você tentar me limitar por nenhum nome, ou não adianta você tentar me conectar com nenhuma noção do que você conhece sobre Deus. Eu sou algo totalmente diferente, eu sou o que eu sou. Mas a palavra de Deus no Antigo Testamento, ela declara nomes sobre o nosso Deus. Ela fala sobre um Deus dos exércitos, sobre o Deus da justiça, sobre o Deus que é a nossa paz, sobre o Deus que é o nosso estandarte, que é a nossa bandeira. Fala sobre inúmeros nomes, que são quase que como se fossem apelidos, né? Tenho certeza que você conhece alguém que tem algum atributo físico meio diferenciado. E normalmente quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente dá apelidos para essas pessoas que têm a ver com os atributos delas. Não vou citar ninguém para não constranger os irmãos, mas talvez você já tenha lembrado, né? Tem o cabeleira, tem o tucano, tem tantos outros, né? Tem a ver com atributos daquela pessoa. E da mesma forma, ali no Antigo Testamento, o povo se relacionava com o Senhor dessa forma também. Eles entendiam os atributos e declaravam o que Ele era na vida deles. E é fundamental que você declare constantemente para Deus o que Ele é para você, o que Ele é na sua vida. E um momento como esse de adoração, nós sempre temos o dever de, assim como o Jeff falou aqui, lembrar dos feitos do Senhor, daquilo que Ele fez nas nossas vidas, daquilo que nós temos como gratidão, e declarar com as nossas palavras quem Ele é. Porque eu tenho aprendido sobre adoração, que existem palavras de adoração que só podem sair da sua boca, porque só você viveu o contexto que você viveu, só você nasceu onde você nasceu, só você tem a família que você tem, só você passou pelas lutas que você passou, só você passou pelas vitórias que você passou. Então existem palavras de adoração, ou existem palavras a respeito de quem Deus é para você, que só podem sair da sua boca para o Senhor. Então, quando a gente está num tempo como esse aqui, adorando ao Senhor, a letra projetada, e às vezes quem está dirigindo fala: adore ao Senhor com as tuas palavras. Tem a ver com isso, com a gente encher esse lugar de uma adoração que ao mesmo tempo é individual, é única, mas encher esse lugar coletivamente de palavras que definem quem o Senhor é aqui para a Igreja Batista Alameda, aqui nesse tempo. E no Novo Testamento também Jesus, Ele mesmo se apresenta com alguns nomes. E principalmente o apóstolo João, ele percebeu isso de uma forma diferente dos outros evangelistas, e ele apresenta vários desses nomes para a gente. Então Jesus fala: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor. E tantos outros nomes como ele é conhecido no Novo Testamento. Outros livros também falam sobre nomes do Senhor, nos contextos das vitórias e da forma como Deus se manifestava ali diante daquele povo, diante daquela igreja. E nós vamos nesse tempo, você já abriu a sua Bíblia, fique em pé, vamos fazer aí um estilo old school. Nós vamos nesse tempo estudar sobre um desses nomes. Também é um livro escrito pelo apóstolo João, está lá em Apocalipse. E Jesus, mais uma vez, ele se apresenta, assim como em todos esses nomes que nós vimos aqui, ele está se apresentando, ele está se revelando a nós com esses nomes,
aqui Jesus se revela dessa forma. A gente pode ler juntos? Vamos lá? Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Vamos ler mais uma vez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Amém? Pode se assentar, pela graça do Senhor, a gente vai mergulhar juntos no que isso significa para as nossas vidas. Essa é uma expressão que está em algumas músicas que a gente canta, creio que todos já ouviram ou já haviam lido sobre ela. E um dia, no meu tempo com Deus, eu estava meditando sobre outra passagem, não lembro qual era a passagem que eu estava meditando, e aí quando eu estava voltando do meu tempo com Deus, essa passagem veio ao meu coração, eu sou o Alfa e o Ômega. E aí eu tive uma experiência muito preciosa. Eu perguntei para Deus ali na minha oração, né? Deus, o que isso significa? Que é aquilo que a gente aprende, mas que muitas vezes a gente não coloca em prática, da gente ter uma leitura dinâmica com o Espírito Santo da Palavra de Deus e um estudo dinâmico. Então, da gente ler as coisas, o que a gente não entende, a gente pergunta. Se você não entende ainda, aguarda, descansa. Em algum momento você vai entender. E eu tive essa experiência de perguntar, e o Senhor, a partir dali, começou a trazer um discernimento diferente do que eu tinha até então sobre essa expressão. Quando a gente... Ela é meio óbvia, por um lado, porque o próprio texto aqui, ele já traz um pouco do significado. Quando ele fala o primeiro e o último, o princípio e o fim, talvez você não saiba, Alfa e Ômega, a primeira e a última letra do alfabeto grego. Então ele está falando exatamente isso. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou o A e eu sou o Z. Mas algo me intrigou quando eu estava meditando sobre o significado disso para a minha vida, porque a palavra de Deus fala em Salmo 90, versículo 2, antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Um dos atributos do nosso Deus é a eternidade. Isso não tem a ver só com um Deus que não tem fim lá na frente. A eternidade tem a ver com um Deus que não é limitado pela forma como nós conhecemos o tempo. Então isso significa que se você for lá para trás e for mais um tempo, e mais um tempo, e mais um tempo, e infinitamente para trás, para o passado, você não vai encontrar o início de Deus. Isso significa que se você for para o futuro, adiante, o máximo que você puder, infinitamente, você não vai encontrar o final do nosso Deus. Ele não é limitado pelo tempo, a eternidade tem a ver com isso. Então, quando você se depara com o conceito da eternidade, entende que Deus não é limitado pelo tempo da forma como nós conhecemos, ou como o Kairos, o tempo humano. Então esse nome de Jesus, ele passa a ser um pouco estranho, porque ele está falando ali que ele é o primeiro e o último, que ele é o Alfa e o Ômega. Então eu creio, e aquilo que eu discerni ali tinha a ver com, cara, tem alguma coisa a mais, de aplicação para mim e para a sua vida. E é isso que nós vamos estudar um pouco nesta noite. Então, primeiro, dividindo em partes, quero que você entenda por que Jesus é e quer se reafirmar nessa noite como o Alfa da sua história. Origem. Abra sua Bíblia. Aliás, não precisa abrir porque tem aqui. Salmo 139, versículo 13. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. As tuas obras são maravilhosas e disso eu tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto eu fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Eu quero que você guarde no seu coração o versículo que diz: os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes
de qualquer um deles existir. Efésios, capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus declara: porque Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua justiça. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é que antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu nele. João capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, que ele está falando de Jesus, do Logos, da palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Eu quero que você entenda e saia dessa noite, desse lugar, com a certeza de que o Senhor é a sua origem. Você pode dizer amém? O Senhor é a sua origem. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu creio que uma das coisas que mais fere a nossa geração hoje é a crise de identidade. E é impossível a gente entender de fato quem nós somos em Deus se nós não entendemos a nossa origem dele ou por que nós existimos. E eu quero dizer para você nessa noite, talvez você olhe para a sua história e você imagine que você nasceu fruto de um acidente. Talvez você nasceu fruto de uma relação extraconjugal. Talvez você nasceu chamado filho temporão, né? Aquele que não foi exatamente planejado, mas que nasceu muito tempo depois do primeiro irmão. Eu não sei quais são as palavras que você carrega com relação à sua origem, mas eu quero que você saia daqui com a certeza de que Deus te planejou. Cada detalhe da sua vida, cada atributo que você tem, cada dom que Deus já derramou sobre você e ainda quer derramar, cada detalhe de quem você é, foi planejado pelo Senhor. É isso que a palavra de Deus nos garante e nos traz de forma tão linda, tão doce, tão profunda. Quando eu li esse texto de Salmo 139, eu li ele logo no início da gravidez da Melina, li ele de novo e fiquei muito emocionado com aquilo, por toda a situação e pela garantia do Senhor de que às vezes a gente acha que nós temos o controle, ou às vezes a gente acha que nós temos a responsabilidade sobre a nossa geração, mas na verdade a minha e a tua geração já foram escolhidas pelo Senhor desde antes da fundação do mundo. Você pode dizer amém? Eu creio nisso. Eu quero que você saia daqui com a certeza de que Ele é a sua origem. Você pode declarar isso: o Senhor é a minha origem. Abra sua Bíblia rapidinho em Gênesis capítulo 1. Olha só. A gente tem dois relatos sobre a criação, Gênesis 1 e Gênesis 2. Gênesis capítulo 1, olha a preciosidade disso aqui, Gênesis 1, 20. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra e sobre o firmamento do céu. Gênesis 1, 20. Agora vá para Gênesis 1, 24. E disse Deus: produza a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie, e assim foi. Então primeiro Deus fala: encham-se as águas de seres vivos. Depois Deus fala: produza a terra os seres vivos de acordo com as suas espécies. Mas em Gênesis 1, 26, olha o que Deus diz a respeito de você. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fala sobre os animais que estão no mar. Ele dá uma ordem para as águas: encham-se as águas de seres vivos. Através da palavra dele, esses animais foram criados. Deus dá uma ordem para a terra: produza a terra os seres vivos de acordo com as espécies. Ele dá uma ordem à terra para que dela sejam produzidos os demais animais. Mas quando Deus está falando do ser humano, Ele não fala simplesmente para a terra: produza o ser humano, para o barro, nasça ser humano. Ele para tudo e fala: façamos.
E aqui é uma prova bíblica da Trindade. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Deus, e esse façamos tem a ver com Deus colocou a mão para me criar e para te criar. Ele não nos criou somente pela sua palavra, o que já seria incrível, e nós temos aprendido muito aqui sobre o poder das palavras. Mas quando Deus foi me criar, quando Deus foi te criar, quando Ele foi criar a humanidade, Ele fez questão de colocar a mão na gente. Isso significa que dentro da tua essência existe algo que grita para que o teu coração se reconecte com Ele. Isso significa que você nunca vai ser plenamente feliz longe dEle, porque Ele é a sua origem. É impossível você encontrar felicidade, realização, respostas para as questões existenciais se você estiver longe dEle, porque Ele é a fonte da sua vida, Ele é a origem da sua vida, Ele é o princípio da sua vida, Ele é aquele que te formou e que fez questão de colocar a mão em você, para dizer que existe algo dentro de você que precisa se reconectar com Ele para que você seja feliz e para que você seja realizado. Amém? E ainda sobre isso, queridos, ainda sobre o fato de Jesus ser o alfa, dele ser a origem, dele ser a fonte das nossas vidas, eu quero saber se tem alguém aqui que tem uma carteira de identidade. Se você tiver, traga aqui rapidinho. Não se preocupe que eu não vou mostrar essa foto horrível aí. Todo mundo tem vergonha, né? Da foto da carteira de identidade. Obrigado, querido. Coisa mais linda do mundo. Glória a Deus. Vou deixar aqui para a gente orar no final já. Na frente tem a foto, tem o dedo, tem não alfabetizado. Não, brincadeira, tem a assinatura do Joás. Quando você vira a sua identidade, o que é que você encontra aqui? O teu RG, ok? Mas tem a data de nascimento, tem o seu nome, tem da onde você veio e tem o nome dos seus pais. É como se o governo ou o sistema estivesse dizendo que essas coisas ajudam a definir a sua identidade. Vou deixar isso pregar para você então. Sobre o seu nome, querido. Quando você tem um encontro com Jesus, Ele muda o seu nome. Se você era chamado antes de ferido, você passa a ser chamado de curado. Se você antes era chamado de rejeitado, você passa a ser chamado de amado. Se antes você era chamado como alguém doente, agora você é chamado como alguém saudável. E tantas outras formas como Deus quer mudar o meu nome e o seu nome. Depois que nós temos um encontro com Ele, o nosso nome é restaurado. Segundo a data de nascimento, como a gente já viu aqui, não faz muito sentido espiritualmente essa informação, porque o Senhor nos escolheu nele desde antes da fundação do mundo. Então aqui seria um infinito para trás, um menos infinito na data de nascimento. Quando aqui está escrito sobre a sua origem, você pode ter certeza que você ter convicção a respeito da tua origem, isso ajuda você a entender qual é a sua identidade. A sua origem é o Senhor. Você veio do céu. O céu não é somente para onde nós estamos indo. Nós fomos formados lá. Nós fomos formados e temos o próprio Deus como a nossa origem. E por último, você sabe... Pode pegar aqui, Joás, obrigado. Você sabe que quase 1/4 dos brasileiros, obrigado, não tem o nome do pai na sua identidade. Talvez tenha pessoas aqui que não têm o nome do pai na identidade. Mas quando você, de fato, firma um compromisso com Jesus, quando você deixa Ele entrar na sua vida e transformar a sua história, você já sabe que tem o nome de um pai lá na sua identidade. Você passa a ser, não somente se reconectar com Deus, você passa não somente a ter um nome diferente, você passa não somente a entender qual é a sua origem, mas Deus, Ele passa a ter uma relação com a gente de pai para filho.
E isso muda tudo, queridos. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Por isso eu quero que você saia daqui dessa noite convicto da sua identidade. Amém? E eu creio que o Espírito Santo já está liberando cura aos nossos corações sobre isso. Jesus, Ele é, e Ele quer se reafirmar nesta noite como o alfa da nossa história. Antes de continuar, coloque a mão no seu coração, vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus, eu declaro, Pai, sobre cada um dos meus irmãos que chegaram aqui com dúvida de quem são. Eu declaro sobre cada um dos meus irmãos que chegaram aqui, Pai, talvez com conceitos errados sobre a sua identidade. Eu declaro cura total nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Vem com Tua presença doce, nos envolve, Senhor, nos envolve com Tua presença, Pai. Libera cura sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, sobre palavras que foram liberadas sobre os Teus filhos, Pai. Eu repreendo em nome de Jesus, palavras que talvez tenham deturpado a identidade dos Teus filhos. Repreendo em nome de Jesus, e declaro que cada um sairá daqui desta noite, mais uma vez, com a convicção de que é amado do Senhor, e de que Jesus é de fato a nossa origem, o alfa da nossa história. Aleluia. Declare amém. Glória a Deus. Não sei o que esses meninos tomaram hoje, mas eu estou gostando desse negócio. Ai, meu Deus. O problema é que eu quero começar a cantar daí. Amém. Então nós já entendemos que Jesus é o alfa. Agora falta a segunda parte: Jesus é o ômega. Querido, entenda que Ele é o ômega porque Ele é o destino, a finalidade, o objetivo e o propósito da sua existência. Jesus, Ele quer se revelar como o fim, como a finalidade da sua existência. E isso passa por você entender, e foi exatamente isso que Deus falou para mim naquele dia, que Ele não é um meio para que a gente atinja os fins e os desejos que nasceram no nosso próprio coração. Ele não é um meio. Ele é o próprio fim das nossas vidas e da nossa existência. Ele é o próprio propósito das nossas vidas e da nossa existência. Ele é o destino das nossas vidas e da nossa existência. Isso significa que se Ele é o alfa, se Ele é o ômega, o que é que nós somos? Nós somos esse meio. Amém? Nós somos um meio para que os propósitos que Deus estabeleceu para essa geração, para esse tempo, se cumpram na terra. Nós somos um meio, nós somos a ferramenta para que os propósitos de Deus, de expansão do seu reino, nesta geração, nesta cidade, nesse país e sobre toda a terra se cumpram. Nós somos um meio. Mas muitas vezes nós lidamos com Deus como se Ele fosse um meio. E eu vou te dar alguns exemplos. A gente muitas vezes chega diante da presença de Deus barganhando com Deus. Eu creio que em algum momento todos aqui já fizeram isso. Quando a gente chega diante da presença do Senhor, tentando negociar com Deus, como se a gente tivesse algum poder de barganha com Ele. Senhor, está aqui a minha oferta. Ou, puxa, eu venho na igreja, eu leio a Bíblia, eu sou tão cheirosinho. Será que o Senhor poderia liberar essa bênção para mim? A bênção A, a bênção B, a bênção C, seja lá qual for. Só que o que acontece, queridos, quando nós lidamos com Deus como se Ele fosse um meio para que a gente atinja os fins que nasceram no nosso coração, nós estamos reduzindo o nosso Deus a qualquer outro falso Deus que existe por aí no mercado da fé. É exatamente isso, é exatamente assim como a maioria das pessoas que adoram a falsos deuses se relacionam com eles. Apresenta uma oferenda e pede algo em troca. Chega diante dos seus falsos deuses, faz algo, cumpre uma promessa, algo que pode envolver dor, que pode envolver dinheiro ou qualquer coisa que seja, faz algo para tentar comprar o favor desses deuses, imaginando que
existe barganha com eles, imaginando que eles são um meio para que elas atinjam um fim que existe nos corações delas. Ou seja, nós reduzimos o nosso Deus a um falso Deus quando nós tratamos dele como se ele fosse um meio nas nossas vidas. E isso fica muito claro, queridos, quando a gente recebe uma bênção do Senhor e a gente sai fora da presença de Deus. Se você é crente há mais tempo, ou você lembra na sua vida disso ter acontecido, eu lembro de episódios da minha vida em que isso aconteceu, ou você lembra de episódios na vida de irmãos que oraram por algo, oraram por um emprego, oraram por um relacionamento, oraram por um favor, por uma cura, oraram, bateram a porta do justo juiz, receberam dele aquilo que queriam e foram embora. Essas pessoas não entenderam que Deus, Ele quer ser a finalidade da nossa existência. Ele quer sim liberar cura, Ele quer sim liberar bênçãos financeiras sobre a minha e sobre a sua vida. Ele quer que a gente reine nesta geração, Ele quer que a gente avance, mas essas são coisas que não deveriam consumir o nosso coração. E aí a gente aprende um pouco sobre o conceito de idolatria. Idolatria é justamente quando algo, a gente já liga aquelas coisas bizarras, imagens, cultos, né? Rituais, enfim, coisas que já estão na nossa mente quando a gente pensa em idolatria, mas principalmente imagens. A Bíblia fala muito de idolatria atrelando a imagem. Mas idolatria, querido, é tudo, ou um ídolo, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na sua vida. E aí quando você pede algo para Deus, recebe e vai embora da presença dEle, significa que aquela bênção, na verdade, era o que ocupava o lugar do Senhor na sua vida. E Deus não é um meio. Mas eu creio que é tempo de restauração nessa noite, amém? Eu creio que o Espírito Santo já está mostrando aí ao seu coração, ao meu coração, quais são as coisas que podem estar ocupando o lugar de Deus nas nossas vidas, que podem estar fazendo com que Ele se torne um meio. Pense um pouquinho aí. Será que se Deus pedisse para você entregar aquilo que você está pensando aí agora, aqui no altar hoje, você entregaria? Será que, assim como a gente vê na Bíblia, se você tivesse que entregar o seu filho aqui no altar hoje, ou o seu relacionamento, ou os seus bens, o seu trabalho, será que você teria coragem de entregar, ou será que isso roubaria a essência da tua existência, roubaria o motivo de você existir? E aí a gente vê no apóstolo Paulo um exemplo de contentamento. O apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, quando a gente vê lá aquela frase que está em para-choque de caminhão, foto de gente sem camisa no Instagram, tudo posso naquele que me fortalece, né? Frase marcada, já tatuagem. Mas quando você vê o contexto dessa frase, ela não tem a ver com uma palavra motivacional, do tipo, cara, eu sou o cara, eu posso todas as coisas em Jesus, eu posso ser rico, eu posso vencer as batalhas. Não tem a ver com uma palavra motivacional, mas tem a ver com uma palavra de contentamento, que o apóstolo Paulo está ensinando nessa passagem aqui. Se você ler os versículos anteriores, você vai entender que ele está falando, cara, eu posso passar por privações, eu posso passar por tempos difíceis, eu posso passar por pobreza, eu posso comer lá no PF da Matriz, lá da Rui Barbosa, ou eu posso estar no tempo top, estar comendo na churrascaria top, estar recebendo muito dinheiro. Em todas as situações, eu posso tudo naquele que me fortalece, porque o meu contentamento, ele está firmado naquele que não muda. O meu contentamento, a minha alegria, a minha vida, a minha razão de existir, está firmado naquele que é o alfa e o ômega da minha história. Nada rouba o lugar dele na minha vida. Nada rouba o lugar dele na minha vida.
E quando a gente olha para nós, caramba, às vezes a primeira pedra no caminho, a gente já começa a murmurar. Deus, por que eu estou vivendo isso? Deus, por que você deixou isso acontecer comigo? Só eu? Quem mais já passou por isso? Tem muito crente aqui então, porque pouca gente levantou a mão. Por que isso aconteceu comigo, Senhor, né? Agora, o que a gente esquece muitas vezes é que não é só o dia ruim que pode roubar a alegria do Senhor do nosso coração e que pode roubar o lugar do Senhor do nosso coração. Mas as bênçãos também podem roubar o lugar do Senhor do nosso coração, como a gente acabou de ver aqui. E, de novo, como a gente viu aqui na palavra da consagração. Então, às vezes, de 10 bênçãos que a gente recebe, a gente agradece por uma delas. Ou pior, como eu já citei, às vezes a bênção acaba ocupando o lugar do Senhor nas nossas vidas. O Senhor quer se manifestar nessa noite como de fato a finalidade da sua existência, o propósito final da sua existência, como de fato aquele que governa a sua vida. E eu quero que você entenda mais algumas coisas aqui para a gente ir caminhando para o fim. O primeiro delas é que é importante que nas nossas vidas esse discernimento ele aconteça exatamente nessa ordem. Do alfa, da origem e depois do ômega, do propósito, da finalidade. Muitas vezes a gente também comete o erro, e isso é algo que eu vivi e que eu tenho um testemunho recente sobre isso, que muitas vezes a gente questionar tanto o Senhor sobre propósito, sobre finalidade, sobre destino profético, né, que é uma palavra bonita. Às vezes a gente questiona tanto Deus sobre isso, e a gente se esquece que na verdade Ele nos chamou, Ele morreu na cruz não para a gente trabalhar para Ele, não para a gente ter uma função, mas Ele morreu na cruz para a gente estar com Ele. Então muitas vezes as nossas dúvidas com relação ao futuro e com relação à função no reino de Deus, a propósito específico no reino de Deus, elas acabam roubando de nós a alegria de estar no Senhor, de permanecer dele, de estar com Jesus. Por isso que eu disse que essas duas coisas elas sempre precisam acontecer nessa ordem. Quando o Senhor ele se revela como a nossa origem, como aquele que determina a nossa identidade, como aquele que determina quem nós somos. Quando nós temos convicção, quando nós atingimos a um nível de revelação profundo disso nos nossos corações, é quase que natural que os propósitos vão se revelando com o tempo. É uma consequência. Eu te desafio. E na verdade a palavra de Deus te desafia. Experimente estar mais com Ele. Experimente exercitar aquilo que também o apóstolo Paulo fala sobre estarmos constantemente em oração, que tem a ver com um espírito de prontidão. Senhor, eu estou atento em todo lugar, em todo tempo, eu estou conectado com o Senhor, tentando entender alguma coisa, tentando receber uma palavra, e naturalmente nesse contexto, quando a gente tenta se conectar com aquele que é o alfa da nossa história, quando a gente busca se conectar, estar perto, estar ligado com aquele que é o início, que é a fonte das nossas vidas, os propósitos eles vão se revelando naturalmente. E aí Deus me permitiu viver uma experiência muito legal essa semana, que tem a ver com isso. Eu ouvi, deixa eu tomar mais uma olhinha aqui. Eu vi uma palavra que falava sobre prontidão, e fiquei com aquilo na cabeça, né? Que tem a ver com isso, com estar ligado nele, estar conectado com ele. E aí, eu estava saindo do meu trabalho um dia, e eu sempre compro pão de um menino, e eu vi que não era ele que estava vendendo, era outro menino que estava lá. Mas eu estava meio com pressa, acabei saindo e fui embora. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, cara, próxima vez que eu ver esse cara, eu preciso ir lá falar com ele. Aí, no segundo dia eu fui falar com ele, né? Também estava com um pouco de pressa, mas falei, não, vou lá, eu compro um pão e vou falar com ele. Aí eu cheguei lá, cara, tudo bem? Qual é seu nome? Ele respondeu para mim, Jesus.
Eu falei. Cara, começaram a vir muitos trocadilhos na minha mente. Muitos. Jesus vendendo pão, velho. Jesus, o pão da vida. Cara, eu fiquei muito impactado com aquilo. Eu percebi que ele tinha um sotaque diferente. Perguntei, cara, de onde você é? Eu sou da Venezuela. Quando que você veio pra cá? Pô, eu vim pra cá em janeiro. Mas você tá sozinho aqui? Eu vim sozinho, minha família ficou. E eu vim. Cara, eu conversei ali. Aí eu perguntei, né? Pô, pergunta mais idiota possível. Falei, cara, sua família é cristã? Tipo, não, né? O cara dá o nome dele de Jesus, é óbvio que eles são, né? Ele falou, sim, minha família é cristã e tal. Beleza. Aí saí com aquilo na cabeça, cara. O Espírito Santo me incomodando. Aí deu mais um dia, tava lá Jesus, né? Me esperando. De braços abertos. Ah, e aí, eu no carro, cara. Daí eu tive um insight, assim, incrível. Falei, mano, eu preciso ter essa experiência. Eu preciso evangelizar Jesus, cara. Eu fiquei imaginando, e sério mesmo, eu tava dando gargalhada no carro, imaginando eu chegando lá e falando, Jesus, como é que tá a sua vida com Deus, cara? Jesus, será que eu posso orar com você? Como é que tá a sua vida de oração? E daí no terceiro dia da semana eu fui lá, mais um trocadilho, só que daí eu já fui mais objetivo. Falei, cara, preciso liberar alguma coisa na vida desse cara. E aí, eu cheguei lá, e aí, tudo bem, Jesus? Tudo bem? Tem pão? Não tem pão hoje, só tem sonho. Tinha um sonho e uma trança lá. E aí eu saí de lá com os sonhos de Jesus, levei para a célula os sonhos de Jesus. Foi algo profético ali, né? Mas, resumindo, né? Aí eu pude conversar de novo com ele. A gente se aprofundou um pouco ali. Daí ele me falou, cara, eu vim sozinho. A gente é refugiado, né? Refugiado de toda aquela situação que está acontecendo na Venezuela. Cara, sabe quando você olha para o menino e fala, cara, esse menino é bom, velho. 19 anos, cara. E eu fiquei me imaginando. É algo que a gente não consegue nem imaginar, cara. Você com 19 anos. Ter que deixar a sua família, ter que deixar o país da sua origem, e ir para um lugar que você nem conhece, sozinho. Ele falou que veio ele e um amigo dele. Cara, aquilo começou a moer meu coração. Você pensa, cara, imagina quanto esse cara está ganhando aqui, né, meu? E aí, também perguntei, putz, ele falou que ele vai numa igreja ali perto do meu trabalho. Falei, bom, menos mal. Aí saí. Eu falei, Deus, cara, eu queria ter algum dinheiro aqui, né, para dar para esse menino. Mas eu achava que eu não tinha. Veio aquele clique, cara, olha na tua carteira, né? Aí eu olhei na minha carteira e tinha lá uma grana, bem mais grana do que eu costumo andar. Eu falei, cara, essa grana é de Jesus, né? Aí eu voltei lá. Não, falando sério agora, falando sério. Aí eu voltei lá e falei, cara, desde que eu te vi a primeira vez, Deus me incomodou muito para te abençoar. Eu quero te abençoar, quero te ajudar com esse dinheiro aqui. Ele falou, cara, sério? Não acredito. Eu falei, cara, tal. Aí ele veio e me deu um abraço. Aí eu saí de lá e aquele menino estava com as mãos nos olhos, assim. Estava emocionado não com o que eu fiz, mas com a demonstração do amor de Deus pela vida dele. E o que isso tem a ver? Quando a gente decide andar conectado com aquele que é a nossa origem, os propósitos vão se revelando naturalmente. Quando a gente toma a decisão de caminhar em espírito de prontidão, ligado naquele que é o alfa da nossa história, naquele que colocou a mão em mim e em você para te criar, para nos criar. Quando a gente toma essa decisão, queridos, os propósitos eles vão se revelando naturalmente. Às vezes a gente cria imagens a gente cria estereótipos sobre chamado, sobre Deus determinar uma função, e a gente sabe que isso acontece, a palavra de Deus deixa isso muito claro.
de profetas que foram chamados de forma específica, homens de Deus que foram chamados com uma palavra específica, uma direção específica. E nós cremos que sim, Deus ele tem um chamado geral, mas Ele tem também coisas específicas para se revelar através da minha e da sua vida, amém? Mas, queridos, eu queria te ajudar a entender que você não precisa ficar esperando isso acontecer para que o Senhor te use onde você está hoje. Às vezes a gente fica muito conectado com o que Deus vai fazer de nós daqui a 10 anos e a gente esquece de orar e de abençoar as pessoas que estão no nosso contexto hoje. Existem propósitos para serem cumpridos através da sua vida hoje, independente se você vai ser médico, se você vai ser engenheiro ou se você vai ser professor de geografia. Então não deixe as tuas preocupações ou as tuas dúvidas com relação ao futuro roubarem de você a graça, a alegria de ser usado hoje, onde você está. Amém? De novo, a palavra de Deus, ela fala sobre profetas com chamados específicos, ela fala sobre discípulos com chamados específicos. Mas eu quero ler um chamado. Não precisa abrir a sua Bíblia, não precisa projetar lá. Eu vou abrir aqui. Um chamado de Jesus. A gente sabe que ele chega para Pedro, ele fala: Pedro, eu vou fazer de você pescador de homens. Algo impactante. Já dizia ali, Pedro já tinha mais ou menos uma noção, cara, vai acontecer alguma coisa doida comigo. Mesmo sem ter total discernimento, ele viveu uma experiência ali em que ele recebeu uma palavra que ele guardou para a sua vida e de fato aquilo se cumpriu na vida dele. Mas quantos aqui lembram como foi chamado de Mateus na Bíblia? Eu não lembrava. Pouquíssimos. Eu vou ler para você como foi chamado de Mateus. Mateus 9:9. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Esse é o chamado de Mateus. Se você está esperando uma palavra específica do Senhor com relação a propósito, saia dessa noite com a certeza de que Deus está te chamando mais uma vez. Vem, filho, me segue. Anda comigo. Me segue. Me segue que com o tempo você vai ser usado. Com o tempo os meus propósitos eles vão se revelando e vão se cumprindo naturalmente na sua vida. Mas o primeiro chamado de Deus para nós, o primeiro chamado de Deus, o primeiro chamado de Jesus para nós é: filho meu, vem e me segue. Jesus é muito simples. Jesus é muito simples. E é isso que Ele está falando para você nessa noite. Filho, deixa um pouquinho de lado as preocupações com o futuro. Filho, deixa um pouquinho de lado se daqui a 10 anos você vai estar na China, na Índia, na África, se você vai ser professor de matemática, se você vai ser advogado ou se você vai ser prefeito de Curitiba. Deixa isso um pouquinho de lado. Não adianta nada você se conectar com essas coisas se você não decidir dia após dia tomar a sua cruz e seguir Jesus. E quando a gente faz isso, a palavra de Deus nos garante que Ele se revela dia após dia como de fato o alfa e o ômega das nossas histórias. Amém, querido? Você pode ficar em pé? Banda pode subir. Tenho certeza que o Espírito Santo, desde o início dessa noite, está movendo aqui nesse lugar. E eu tenho certeza que Ele falou com você nessa noite. Mas existem duas coisas que eu quero que a gente ore juntos aqui no final.
e você vai ter um tempo para orar sozinho aqui no altar do Senhor, e depois alguém vai orar contigo. Mas existem duas coisas específicas que eu quero que a gente ore nessa noite. A primeira delas diz respeito à restauração de identidade. Eu tenho certeza que pessoas chegaram aqui com a identidade ferida, talvez por palavras que foram liberadas sobre a sua vida na sua infância, ou talvez por algo que aconteceu hoje. Mas eu tenho... Fecha os teus olhos, querido, não deixa nada roubar a tua atenção aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está restaurando identidade nessa noite. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está nos reconectando com a nossa origem nessa noite. Eu tenho certeza que o coração de pessoas queimou nessa noite ao falar sobre restauração de identidade, não porque tem uma pessoa aqui falando, mas porque o Espírito Santo quer restaurar identidades nessa noite. Eu tenho certeza disso. E eu quero orar com todos aqueles que entendem que é uma noite de restauração de identidade para a sua vida. Talvez você esteja aqui para receber um novo nome. Talvez você esteja aqui para entender de fato, de uma vez por todas, que Deus Ele quer se revelar como seu Pai. Talvez você esteja aqui nessa noite e você esteja de fato entendendo que Ele é a sua origem, que Ele é o alfa da sua história, que Ele é aquele que é a fonte de quem você é. Se você quer orar sobre isso, venha em nome de Jesus aqui à frente. Venha rapidinho em nome de Jesus aqui à frente. Vamos ter um tempo de oração por isso, por restauração de identidade. Restauração de identidade. Deus tem um novo nome para você. Deus tem um novo nome para determinar a tua história. Deus tem um novo nome, querido, que vai dizer respeito também um dia sobre o teu propósito, sobre o teu chamado, mas Deus tem um novo nome para você hoje, e Ele quer sim que você saia daqui com a convicção de quem você é nele, de quem você é nele. Primeiro, Deus está mais preocupado com quem nós somos nele do que com o que nós podemos fazer para Ele. Ele está mais preocupado com quem você é do que em te dar uma função. Ele está mais preocupado com como está a sua vida, se você está perto dele ou não, se você está conectado com ele, do que de te dar um microfone para você pregar ou para você cantar. Por isso eu creio em nome de Jesus que ele já está restaurando identidade aqui no altar de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo, nós vamos orar nessa noite sobre realinhamento de propósitos. Realinhamento de propósitos. Talvez você precise sim receber uma palavra específica e você esteja talvez brigando com o Senhor por isso. Senhor, qual é o propósito específico para a minha vida? Qual é, Senhor, aquilo que o Senhor quer tocar através de mim na vida de pessoas? Como isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Eu não sei quais são os anseios do teu coração, e eu creio em nome de Jesus que o Senhor está sim confirmando palavras específicas nesta noite a respeito de propósitos, a respeito de chamado, a respeito de função. Isso está acontecendo em nome de Jesus nesse lugar. Mas eu quero que você tenha certeza, querido, que o seu primeiro chamado, o seu primeiro propósito é para seguir Jesus. Jesus está aqui no altar falando mais uma vez para você: filho, deixa as preocupações de lado. Filho, deixa os anseios de lado, deixa as dúvidas de lado. Vem e me segue. Venha e siga-me, que no caminho eu vou contar para você como vão ser as coisas lá na frente. Venha e siga-me, que você vai viver experiências sobrenaturais de provisão, de aprendizado, de milagres, de ensino. Mas venha e esteja comigo. Siga-me, siga-me. É isso que o Senhor está declarando aqui no altar. E eu creio que o nosso realinhamento de propósito começa por isso, querido. Se você entende que isso é uma verdade sobre a tua vida, venha em nome de Jesus. Venha em nome